E aí galera, aqui é o Chessman do Sr. Nerd e hoje o nosso vídeo vai falar sobre a Marvel. Mais precisamente sobre o mais subestimado e, por que não dizer, desprezado super-herói dos Vingadores. Vamos falar hoje sobre o Gavião Arqueiro. Mas amigos, antes de você começar a ver o nosso vídeo aqui, eu já peço para você deixar o seu like aí, se inscrever no canal e compartilhar. E dessa forma você pode ajudar a gente a fazer esse conteúdo aí sobre histórias em quadrinhos, séries de TV, esse tipo de coisa que você adora desse mundo da cultura pop e da cultura nerd, que a gente vai tá fazendo aqui no Sr. Nerd. Galera, o Gavião Arqueiro, pessoal, ele ficou muito em evidência nos últimos anos por ser um integrante fundador dos Vingadores do MCU, do cinema, né? Juntamente com Capitão América, Homem de Ferro, Hulk, Viúva Negra, o Thor, né? E dessa forma, então, pessoal, o Gavião Arqueiro sempre esteve cumprindo a sua função de coadjuvante. O Gavião Arqueiro no cinema, né, meus amigos, ele aparece lá no filme do Thor de 2011, né? Um ano antes apenas de estrear Os Vingadores, uma participação bem singela no momento lá em que o Thor vai pegar o Mjolnir que está no chão. O Thor ainda está indigno, né? E o Gavião Arqueiro está lá no alto assim e mirando com o seu arco e tal, e poderia ter impedido o Thor naquele momento, mas não o fez. Essa participação rapidinha do Gavião Arqueiro no cinema, né, abriu espaço para o personagem criar ali uma grande legião de fãs, na verdade. Claro que isso vai sendo aprimorado ali nos Vingadores de 2012, né? A origem do Gavião Arqueiro, meus amigos, ela é bem diferente da origem que nós temos ali no cinema. Na verdade, nós não sabemos praticamente nada da origem do Gavião Arqueiro no cinema, né? Nós descobrimos nos Vingadores Era de Ultron, o segundo Vingadores, que ele era casado, tinha uma família e era um homem de família, não é verdade? Mas a origem dele em si não é dita para nós ali no filme. Nos quadrinhos, o Gavião Arqueiro surgiu nos anos 60, criado lá pelo saudoso Stan Lee. O Gavião Arqueiro, pessoal, ele fazia parte de uma família bem disfuncional, uma família muito problemática. Ele e seu irmão, né, ele tem um irmão que no cinema ainda não apareceu, mas nos quadrinhos ele já é bem evidente na vida do Gavião. O pai deles era um sujeito abusivo, o pai deles era um alcoólatra, batia na esposa, batia nos filhos, e em um acidente de carro, o pai e a mãe acabam morrendo. As duas crianças, então, continuam sua vida, são criadas ali num circo. E é no circo que o Clint Barton, né, vai desenvolvendo suas habilidades. Ele vai ser treinado por um personagem que atuava ali no circo e tal, chamado Espadachim, que ensinou ele os movimentos acrobáticos, ensinou eles vários elementos, lutas com espadas, né? Afinal de contas, o cara é o espadachim. E aí nós temos ali que ele vai participar do show desse cara. O problema é que o Clint Barton vê esse cara roubando o circo e já tenta denunciar o espadachim como ladrão. No entanto, o espadachim espanca ele fortemente, deixando ele em situação deplorável e fugindo logo em seguida. Depois disso, então o Clint Barton, já meio desiludido, mas que tinha demonstrado a sua grande lealdade para com o pessoal do circo, vai acabar sendo treinado no arco e flecha por um outro integrante do circo chamado Flecha Certeira. Interessante dizer que esses dois personagens, tanto o Flecha Certeira, que ajudou o Clint ali a se transformar ficou conhecido como o maior atirador que existe, quanto o próprio espadachim, acabaram se tornando os dois vilões do Gavião Arqueiro. Clint Barton, então, ele vai sendo apresentado justamente a essa questão do arco e flecha, pelo Flecha Certeira, vai treinando e acaba assumindo o local de destaque, ele acaba assumindo o local de destaque do circo, se apresentando justamente como o maior atirador da Terra. Em um desses espetáculos de circo que estava tendo lá e tal, a roda gigante do circo acaba se desprendendo, as pessoas estão aparentemente condenadas à morte, mas aí então aparece o Homem de Ferro. O Homem de Ferro salva as pessoas, deixando o Clint extremamente impressionado, fazendo então que o Clint Barton também decida se tornar ele próprio um super-herói. Dessa maneira, o Clint Barton cria uma roupa de roxo e preto e azul e tal, e se torna o Gavião Arqueiro. Nesse detalhe, pessoal, legal que o nome dele em inglês é Hawkeye, né? Que seria assim, tipo, olho de gavião, olho certeiro, para demonstrar justamente essa questão de que o cara nunca erra. Clint Barton decide se tornar o Gavião Arqueiro, decide se tornar ali um super-herói, e na sua primeira tentativa de fazer
uma boa ação, ele impede um ladrão de bancos, impede o ladrão de bancos de fazer o seu roubo, mas quando a polícia chega, confunde o Clint com o ladrão, acusando o Clint de ser o ladrão. O Clint é obrigado a fugir, né? Já trajado de Gavião Arqueiro, e quando ele está fugindo, uma mulher lhe oferece carona. Essa mulher era ninguém menos do que Natasha Romanoff, a Viúva Negra. Nesse período, Natasha, ela mesma era uma vilã, ela estava trabalhando ali, a mando da terrível KGB, né? E foi enviada para a América para matar o Homem de Ferro. Então nesse momento o Gavião Arqueiro ele vira uma espécie de vilão do Homem de Ferro, mas ele era um cara de bom coração, né? Então ele decide procurar os Vingadores, explicar para os Vingadores a situação de que o que tinha acontecido, que era um mal entendido, ele queria se regenerar. Ao fazer isso, ele se apresenta para o Homem de Ferro acredita nele, se apresenta ao Capitão América, acreditam neles, e aí então o Gavião Arqueiro é convidado para integrar a segunda formação dos Vingadores. Era formada essa segunda formação principalmente pelo Capitão América, o Gavião Arqueiro, o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate. Todos eles, esses três indivíduos ex-bandidos agora regenerados. Dessa forma, então, o Gavião começa a fazer parte ali justamente da equipe de Vingadores e vai alcançando grande destaque, né? Ele vai chegar até a liderar algumas vezes os Vingadores, vai ser criada uma equipe de Vingadores chamados Vingadores da Costa Oeste, que vai ser liderada pelo Clint Barton. Então ele vai tendo grandes histórias. O Clint, né, ou o Gavião Arqueiro, ele sempre foi, digamos assim, um coadjuvante, né? Ele nunca teve assim um grande destaque até surgir ali a aparição dele no MCU, lá no filme de Thor, que a gente já falou. Com isso, a Marvel já começou a se adiantar e tal, prevendo o sucesso que viria, né, de todos os Vingadores, e começou a providenciar novas etapas na vida desses heróis. Os Vingadores do cinema, né, gente, eles são muito inspirados em uma fase da editora Marvel, onde eles tentaram trazer os seus heróis para o mundo real, para o mundo mais próximo. Essa fase começou a partir dos anos 2000 e é chamado de Ultimate Marvel, né? Aqui no Brasil, esses Vingadores Ultimate, eles ficaram conhecidos como Supremos. E o Clint, como um super mercenário, essa ideia que nós temos no cinema, dele ser um super mercenário, super treinado, que não erra, é incapaz de errar, como ele mesmo diz lá no Capitão América Guerra Civil, né? Lembra dessa parte? O Homem de Ferro fala: e aí, Clint, tá de volta? Cansou de jogar golfe? Aí ele fala: acertei 18 em 18 tacadas. Errar é impossível pra mim. E né, várias vezes ao longo dos filmes assim tem uns flashzinhos assim que mostra realmente que são detalhezinhos que mostram que ele realmente não pode errar. Lá no Vingadores, por exemplo, a Era de Ultron, nós temos uma cena em que tá acho que se eu não me engano é o Tony Stark e o Bruce Banner brincando de jogar no alvo assim, aí de repente vem um dardo bem no alvo assim, aí o Clint tá lá de longe fazendo tipo, pois é, né, acertei aí de longe e tal, eu nunca erro. Esses detalhes, pessoal, sobre o Gavião no cinema vão fazendo com que ele seja justamente, ou melhor, os roteiristas dos Vingadores, enquanto nós temos ali, já que ele é um indivíduo sem poderes, né, sem assim, ficava em coadjuvante, o grande poder é ser uma mira excepcional, ele foi utilizado para tentar humanizar esses deuses, né, esses heróis tão distantes da humanidade. Nós temos ali o Capitão América, super soldado, temos o Homem de Ferro, um super gênio, o Thor, um verdadeiro deus, até a Viúva Negra tinha lá suas habilidades que foram exploradas muito mais do que o próprio Clint. Dessa maneira então, veja bem que quando nós temos uma necessidade de humanizar os Vingadores, aí nós vamos para o Gavião Arqueiro. Ele seria a âncora humana, a âncora moral dos Vingadores, digamos assim, não de moral, de moralidade, mas de trazer eles para a humanidade. Por isso que eu gosto muito do Gavião Arqueiro. E dessa pegada de ser humano, humanizado e tal, muita gente reclamou lá no Vingadores Era de Ultron. Eles vão lá para aquele sítio, aquela barriga no filme, aquela coisa chata, cara. Foi muito legal para mostrar uma vida mais humanizada, os heróis, atividades comuns, atividades cotidianas, que eles têm realmente, né? Como é a vida de um herói quando ele não está salvando o mundo? Essa que é a pegada das histórias do Gavião Arqueiro. E esse que tentamos ver aqui ao longo do filme, né? Se você ver, por exemplo, nós temos ali nos Vingadores Era de Ultron, ele estava com a família.
Depois ele abandonou a aposentadoria, né, pela lealdade que ele tem, que é uma outra característica dos quadrinhos. O Gavião Arqueiro, Clint Barton, ele desenvolve assim ele é muito fã, né? Quem não seria, né, fã do Capitão América? Então lá no Guerra Civil, quando o Capitão América precisa de ajuda, o Clint Barton vai ajudar. E a cena que ele tá lá no Guerra Civil lutando contra o Pantera Negra, cara, gera muito uma outra sequência, um pequeno easter egg, cara, que é muito legal nos filmes futuros. Por quê? Porque quando o Clint tá lutando, ele conhece todo mundo, eles são todos amigos, ele só não conhece justamente o próprio o T'Challa, né, o Pantera Negra. Aí ele se apresenta: oi, meu nome é Clint. E o T'Challa manda pra ele: e quem perguntou? Segurando as flechas. E quem perguntou? Super seco, né? E lá no futuro, lá no Vingadores Ultimato, nós temos o Gavião correndo com a manopla na mão. E aí quando ele está para ser pego, aí aparece o Pantera Negra, né? O T'Challa, e chama ele pelo nome: Clint, deixa pra mim. Cara, sabe, faz um link na hora com aquela imagem do Guerra Civil lá dele se apresentando e o T'Challa sendo super ignorantão, né? Super chato com ele, né? Dando aquela queimada nele, né? Então o Gavião, gente, é esse cara humano. É isso que nós temos isso aí. E é justamente essa pegada de ser um cara humano, de ser essa questão que está pautada em problemas do cotidiano, não é? Veja bem, ele tinha que ir pra família, ele tava falando, olha, vou construir o quarto aqui, vou fazer aqui não sei onde. Depois, nós tivemos ali que ele estava em aposentadoria, abandonou a aposentadoria. E aí nós descobrimos que justamente porque ele estava, né, porque ele agiu no Guerra Civil ao lado do Capitão América, que virou um criminoso, que ele acabou sendo preso e acabou fazendo um acordo, ficando usando tornozeleira eletrônica, igual o Homem-Formiga. E é justamente essa cena, cara, que eu achei muito legal, que abriu o Vingadores Ultimato, que é o Clint com a família, mostrando que ele é um cara família mesmo, que ele é uma pessoa, que ele é um ótimo pai de família. E quando a sua família desaparece, ele perde todo o seu chão, se transformando em um assassino terrível do submundo, o Ronin, né? Vocês viram lá no Vingadores Ultimato. É bem legal essa questão aí desse ponto na vida do Clint. Mas aí, pessoal, a série que estreou, né, alguns dias atrás, né, pessoal, estreou ali a série do Disney Plus, do Gavião Arqueiro, e cara, como eu gostei, como eu adorei os 2 primeiros episódios. São episódios assim aconchegantes, são episódios assim com aquele clima de Natal, são episódios que nos trazem aqueles filmes que a gente está acostumado a se assistir na época de Natal. Esqueceram de Mim, Antes Só de Que Mal Acompanhado, esses filmes natalinos, né? O Clint, o que ele quer fazer? O que o Gavião Arqueiro quer fazer, gente? Ele quer recuperar o tempo perdido. Ele está em Nova York porque ele foi levar a família para passar um final de semana em Nova York, para poder ver o que é o Natal, mostrar a árvore de Natal do Times Square. Foram assistir aquele musical, cara, aquele musical que é o Rogers, que tá na cara que é inspirado lá no Hamilton, né? O famoso musical Hamilton, também da Disney. E aí, cara, a gente vai vendo, a gente sente angústia nele quando ele tá olhando assim, o povo dançando e fazendo aquelas piruetas dos musicais, ele lembrando e tendo flashbacks dos combates, cara, das lutas. E quando ele vê a Natasha, né, cara, que deu a vida por ele, que é uma cena extremamente emocionante do Vingadores Ultimato, ele lembrando de tudo isso, cara, é um baque na vida do cara, né? Ele não aguenta ficar na sala, sai, vai no banheiro, que ele encontra escrito lá, desenhado na louça da pia: Thanos estava certo. Cara, imaginou isso na cabeça do cara? Tudo que ele perdeu, tudo que ele tem, pra alguém achar que o Thanos estava certo, cara, que os sacrifícios deles foram em vão, meu. Isso é a temática dessa série, mostrar esse lado mais humano, né? Esse lado mais humano dos super-heróis. Os problemas da série que mostram, né, pessoal, são coisas bem simples, nada de grandes hecatombes, nada de grandes corporações. Não, o cara tá ali e aí descobriu que em algum momento alguém está usando a sua antiga roupa de Ronin, né? Alguém está usando a sua roupa de Ronin. E aí começa a série. Mas, gente, a cena mais incrível, mais legal da série da TV do Clint Barton é uma inversão de perspectiva, porque nós somos apresentados na série a uma garotinha chamada Kate Bishop. Ela está na casa dos pais, que é em Nova York, bem no momento da invasão Chitauri do Vingadores número 1, Vingadores 1. E quando tudo leva a crer que a casa dela explode um pedaço, né?
é a cobertura de um prédio, uma família rica, explode um pedaço lá da casa dela, e quando tá vindo em direção a ela lá uma daquelas naves Chitauri, de repente a gente vê por um outro ângulo a cena do Gavião Arqueiro mandando aquela flecha corrosiva, corrói a nave explode, e depois a gente vê de um outro ângulo também, que é maravilhoso essa cena, que ele saltando do prédio, que é a cena que a gente já tinha visto no próprio Vingadores, ele pula do prédio, joga a flecha crava no prédio, ele foge e tal. Cara, a gente vê isso de novo, e naquele momento, após salvar a menininha sem nem ter visto ela, sem saber que ela existia, ele acabou criando a sua mais importante fã, que é a Kate Bishop. Kate Bishop cresce, treina, vai se transformando em uma arqueira fantástica, ela vai se transformar numa lutadora corpo a corpo fantástica mesmo, mas ganha vários prêmios, a gente vê, tem uma parte que a gente vê na sala dela, assim, aquele monte de coisa e tal, e ela, fã do Gavião Arqueiro. E é justamente a Kate Bishop que acaba se envolvendo em uma venda de artefatos dos Vingadores, né? Artefatos roubados, um mercado negro. E é lá que ela encontra a roupa de Ronin e começa a lutar usando a roupa de Ronin para poder escapar lá de uma invasão que aconteceu no mercado negro lá. Então, cara, é dessa forma. E o que o Clint faz? O Clint encontra a Kate Bishop, ele nem sabe quem ela é, se ele quer só a roupa de volta, né? Porque ele quer apagar esse fardo que ele carrega. E aí, quando ele encontra a Kate, cara, ele pega a roupa, sabe? Ele vai, então, ter uns problemas, porque ele precisa voltar para casa para passar o Natal com a família, que ele não passa muito tempo, que ele precisa recuperar o tempo perdido. Ao mesmo tempo, ele tem que se envolver nas questões de ser um vigilante, porque a Kate Bishop, vestida de Ronin, atraiu a atenção dos antigos inimigos do Gavião, que é do Ronin, no caso, né? E, cara, assim, nada de coisas mirabolantes, nada de super explosões, nada de superpoderes, uma coisa pé no chão, cotidiano, simplicidade, porrada, que é o mundo do Gavião Arqueiro. O mundo do Gavião Arqueiro, esse mundo simples, ele é um homem comum. Tão comum que a gente vê na série que ele já está ficando surdo, se não ficou surdo, né? Tanta porrada, luta e combate que ele já participou, ele está ensurdecendo. Igual nos quadrinhos. Nos quadrinhos, durante muito tempo, o Gavião Arqueiro teve que usar aparelho de surdez por causa da questão de ter ficado surdo. Chegamos ao final e nós somos apresentados finalmente, já falando de surdez, aquilo que tudo indica que está sendo preparado para ser a peça central da série do Gavião Arqueiro. Pô, Chesma, mas a peça central da série do Gavião Arqueiro não vai ser o Gavião Arqueiro? Então acredito que essa série vai ser utilizada para nos apresentar 2 outros novos personagens, já que o Jeremy Renner, né, que é o ator que está fazendo o Clint Barton, o Gavião, cara, já tá na hora de se aposentar já, né? Os outros atores da primeira origem dos Vingadores, da primeira formação dos Vingadores já estão se aposentando, então acho que ele vai se aposentar. E nós somos apresentados primeiro a Gaviã Arqueira, né? Que com certeza no final da série o Clint vai passar o título de Gavião para Kate Bishop, tá se demonstrando ali, ele vai acabar treinando ela, né? Mas principalmente nós vemos no final do segundo episódio, cara, uma personagem chamada Echo, que originalmente surgiu para ser inimiga do Demolidor nos quadrinhos. Essa personagem, a Echo, ela é, nos quadrinhos, né, provavelmente também vai ser na série, ela é surda, ela é surda-muda, tal qual a Macaris, lembra da Macaris que a gente falou lá no nosso vídeo de Eternos? Então, ela também é uma atriz realmente surda e muda. Mas ela tem um poder. O poder dela é de possuir reflexos fotográficos. Ela vê alguma coisa acontecendo e ela consegue imitar aquilo com perfeição. Ela vê alguém tocando piano, ela toca piano da mesma maneira. Ela vê alguém lutando, ela luta da mesma maneira. Lembra da vilã/vilão da Viúva Negra? Então, o treinador também possui reflexos fotográficos. Porém, no MCU, no filme, esses reflexos fotográficos são criados de forma artificial. Aquela armadura, carrega não sei o que lá na cabeça dela e tal. A personagem, a Echo, ela tem reflexos fotográficos, só que são todos naturais. Nos quadrinhos, pessoal, ela era filha adotiva do rei do crime, Wilson Fisk, que especulações estão dizendo que vai ser o grande vilão da série do Gavião Arqueiro, né?
Segundo as especulações e teorias da internet, o Vincent D'Onofrio, que é o ator que fez o Rei do Crime na série do Demolidor da Netflix, vai participar ali da série do Gavião, fazendo o Rei do Crime novamente, com algumas próteses e alguma questão de maquiagem digital e tal. O Rei do Crime, ele era o pai adotivo da Echo e direciona ela para combater o Demolidor. Ainda não sabemos como que ela vai se ligar aqui nesse quesito. Não sabemos ainda nem na série se ela é realmente filha adotiva do Rei do Crime, se tem alguma coisa a ver com isso. Nós não sabemos ainda. Sabemos apenas que ela está presente porque é com ela que fecha o último episódio aí, né? Dos 2 que foram liberados, fecha com essa questão da aparição dela. Nesse ponto, pessoal, nós vemos ali que, bom, a série do Gavião Arqueiro, ela é bem do estilo do Gavião Arqueiro, como eu estava falando. Uma coisa mais simples, sem grandes pirotecnias, sem grandes megalomanias, tal qual o personagem é. Alguns vão gostar muito, como eu, que já gostava do personagem, achei ele super legal, por ele ser assim, por ele ser uma pessoa sem poderes, tendo apenas a coragem, cara, para encarar o mundo de super-heróis com arco e flecha. O cara é muito corajoso, velho. Você pode falar o que você quiser do Gavião Arqueiro, menos que ele não é corajoso. Ó, quer ver como é que o Gavião Arqueiro é importante, cara? Pensa comigo. Vingadores 1, Gavião Arqueiro lutando, derrotaram os Chitauri. Vingadores 2, Gavião Arqueiro lutando, derrotaram o Ultron. Vingadores 3, Guerra Infinita, Gavião Arqueiro fora, não estava lá. Vingadores derrotados. Vingadores 4, Ultimato, Gavião Arqueiro de volta ao combate, Vingadores vitoriosos. Cara, Gavião Arqueiro é o amuleto da sorte, mesmo não tendo poderes, é ele que garante que os Vingadores vão ser vitoriosos ao final de tudo. Resumindo, galera, veja a série, você vai gostar, mas veja a série sem perder de vista essa ideia aí de que é uma série mais simples, pautada num cotidiano de um ser sem poderes, que é o Gavião. Galera, um grande... não se esqueça, assina o canal, ativa o sininho aí, galera. Compartilha aí, ajuda o nosso canal a crescer aí. Não se esqueça disso. Um grande abraço, galera. Vida longa e próspera. E até a próxima. Tchau, tchau, galera.